Estamos começando aqui mais uma live do Instagram do programa Parlamento Aberto, desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. Eu sou o Eric Valim Vicente, estou aqui com vocês aí fazendo mais essa live. Hoje estaremos aqui com o professor Antônio Carlos Giuliani, que já está aqui. Eu vou chamá-lo, porque ele já está aqui, ó. Já vamos começando o nosso papo aqui, que vai falar sobre a questão do marketing, de como as empresas podem se desenvolver nesse período aí de pandemia, de sobrevivência, inclusive, né? A gente sabe das dificuldades financeiras que já são naturais da atividade econômica, do mercado competitivo, da necessidade de posicionamento de marca. E agora a pandemia ela vem, ao mesmo tempo que expor, né, essa dificuldade, também criar novos desafios. Olá, professor Antônio Carlos Ah, Giuliani, muito prazer em recebê-lo aqui. Está me ouvindo bem? sim, Eric, estou ouvindo sim, perfeitamente. Que bom, que bom. Eu também ouço o senhor muito bem, tanto a imagem quanto o áudio está ótimo. Professor, a gente começa sempre a nossa live aqui do Parlamento Aberto, que é um programa desenvolvido na Câmara de Vereadores de Piracicaba, sempre passando um pouquinho da conjuntura da pandemia que está, né, da pandemia do novo coronavírus. Em Piracicaba, o último relato, é, as últimas informações são de 90 casos confirmados, 177 casos suspeitos, 257 casos descartados, 44 casos recuperados e hoje, infelizmente, tivemos a confirmação de 4 novos óbitos. Então, subimos para 9 óbitos por conta do coronavírus, da Covid-19 em Piracicaba. É uma pena e aqui a gente já manda as condolências às famílias e a gente sabe que é um momento muito difícil e que, claro, precisa ser respeitado também a vida dessas pessoas que estão indo nessa situação. E gostaria também de aproveitar, porque na semana passada a gente divulgou aqui a situação que ocorreu lá no Lar Betel, né? Lá teve um surto ali interno de 19 pessoas que se contaminaram entre funcionários e também moradores lá do Lar Betel. E eles estão desenvolvendo ações de solidariedade. Então, para quem estiver nos acompanhando aí, o Lar Betel ele está precisando de itens de higiene pessoal, como sabonete, shampoo, desodorante, itens para fazer café da manhã, como pó de café, biscoito de maisena, biscoito salgado, sachês de suco, açúcar refinado ou cristal, e também itens de limpeza, como água sanitária, detergente, sabão e máscaras. Então você, caso você possa ajudar o Lar Betel, o telefone é 3418-2020. Lembrando que essas informações sobre o Labertel, ela chegou no WhatsApp do Parlamento Aberto, que você pode entrar nele e se cadastrar direto pelo site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, ali logo na página inicial tem o link em que você se cadastra para passar a receber as informações da Câmara. Bom, mas estamos aqui com o professor Antônio Carlos Giuliani. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disposição do senhor, a sua atenção com a gente aqui. Eu sei que, apesar das atividades aí estarem momentaneamente reduzidas, né, alteradas por conta da pandemia, a gente sabe que o trabalho dentro da FUMEP, né, o senhor é diretor da FUMEP, deve ser muito deve consumir muito tempo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor por nos receber aqui. Bom, Eric, eu que tenho a agradecer a você, o convite, agradecer a todos que nesse momento vão nos ouvir, ou já estão ouvindo. Eu acho que para nós é uma satisfação poder estar colaborando aí num bate-papo que nós podemos fazer aí. É isso aí, professor. O professor Giuliani, ele é bacharel em administração de empresas, né, formulado no MEP, onde também lá desenvolveu seu mestrado na área de administração escolar, tem ainda doutorado na área de administração de empresas, é formado em analista de perfil de comportamento, em estudos de marketing desenvolvidos lá pela Universidade de Sevilha, na Espanha, com pós-graduação em gestão de marketing,
aqui no Senac. E hoje, como eu disse, ele é diretor executivo da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba e também leciona na Escola de Engenharia de Piracicaba, na nossa querida EEP. Nosso papo aqui hoje, professor, é o comportamento das empresas, que envolve ainda o diálogo com o público durante a pandemia do novo coronavírus. E já queria começar dentro do nosso assunto perguntando quais são os primeiros impactos que o senhor pode identificar, sobretudo nos pequenos negócios, durante esta crise, inclusive, claro, tendo aí a preocupação da possibilidade de falência de alguns desses negócios, né? Qual que é o panorama que o senhor conseguiu observar? Olha, Eric, falar desta crise, né, uma pandemia, nesse momento e trazer para a economia é muito importante, porque qualquer cenário que você possa trabalhar em termos de estratégia, nós temos que tentar prever o que pode acontecer. E quando nós falamos para os pequenos e médios empresários, aí vai pegar mais ainda, né? Porque nós sabemos que eles não conseguem ter um caixa tão alto de reserva, como alguns sempre comentam, nós fazemos o ganho para o próprio dia. Então, o grande problema é, com todo esse tempo, o comércio, os empresários reduzindo aí sua jornada de venda, de fabricação, de produção, embora você esteja com muitas atividades no home office, isso vai prejudicar, vai causar um impacto, como todo mundo já está vivenciando, né? O que vai acontecer? Os mais fragilizados não vão aguentar e vão ter que, talvez, reiniciar, buscar um novo caminho, porque você vai ter, evidente, aí nós já estamos vivenciando um número maior de desempregos, reduções de jornada. O que a gente pode realmente afirmar, com certeza, é que o tipo de consumidor que nós tínhamos antes desta crise e a maneira de como nós fazíamos gestão, o pós-crise não será o mesmo, mas é difícil você traçar também como será isso, a hora que voltar-se numa situação próximo ao normal, se é que nós podemos chamar de normal, porque toda vez nós temos assim a situação, falar chegar próximo do normal, para nós é aquela visão do antes da crise, né? Onde todo mundo estava com seu esforço, procurando trabalhar, vender e comercializar seus produtos. Para mim, esta crise, a crise que nós tivemos, como eu já coloquei, do plano Collor, as outras pandemias, eu acho que foram fichinhas perto desta, né? Que atinge a nível de mundo, é uma reeducação, não só para nós, da nossa cidade, mas um repensar de toda a forma de você dialogar com o seu mercado, com os seus funcionários, de como fazer negócio. Será essa a nossa grande missão em termos que eu chamo aí de inovação. Não há dúvida que dentro desse contexto, o marketing, e aí principalmente o marketing digital, até eu pontuaria nisso, tem um papel fundamental, né? E assim, eu queria abordar isso em dois aspectos, em duas frentes distintas, para a gente continuar nosso papo. O que, claro, não dá para prever o futuro, imaginar que a gente vai ter uma noção exata do que vai acontecer, mas o que é preciso hoje para as empresas para mitigar os problemas, para tentar minimizar esses problemas, né? E como deve agir também para pensar nos prejuízos futuros. Pensando em dois aspectos, tanto na questão da gestão da empresa, quanto também na gestão da imagem da empresa, né? Que são dois aspectos ali que precisam caminhar ao mesmo tempo, né? Porque você tem um problema financeiro que é real, é óbvio, está todo mundo sofrendo isso, mas por outro lado você tem uma forma de dialogar com o seu público em que você consiga também levar uma confiança num tempo como esse, né? Então eu queria saber sobre esses dois aspectos. O que fazer para dar uma amenizada na situação, tentar diminuir o impacto e também pensar na questão dos prejuízos futuros.
É a situação que você coloca, é uma situação muito delicada, né? Ao mesmo tempo que para você se sustentar no mercado, você precisa comercializar, vender, ter resultados financeiros, como é que eu posso trabalhar com a minha marca neste contexto? A situação é o seguinte, Eric. Você precisa fazer caixa, mas fazer caixa como se todos os consumidores, os clientes estão consumindo menos, estão, o que eu já chamei e me referi, estão em um encasulamento, né? Tem que ter muito cuidado na hora de fazer a estratégia de marketing, porque se você trabalhar uma estratégia de comunicação, onde você divulgue o seu produto, o seu preço com o intuito promocional de vender, você vai criar o que nós chamamos, dentro do marketing, uma dissonância cognitiva para o consumidor. Ele vai ter uma insatisfação da marca, porque vai satisfação da marca, porque você vai estar atrelando a sua marca à venda do produto. Então, o cuidado que nós temos que ter é trabalhar uma comunicação nesse momento da sua marca, estando atenta a passar uma imagem de colaboração, que ela está presente, que a preocupação maior da nossa empresa, do nosso negócio, é se preocupar com o bem-estar e saúde da nossa sociedade. Então, essa é a regra geral. Tentar esclarecer qual a melhor estratégia depende de cada tipo de negócio, de atividade. É claro que o pequeno e o médio, a quem você se referiu, ele tem mais dificuldade, sim, porque você fala em fazer marketing, nós entendemos aí como fazer propaganda, fazer a comunicação, e o marketing vai além disso, né? E ele está mais preocupado em como é que eu posso sair vivo desta crise que está aí. O que vale de recomendação é que ele se preocupe, sim, em vender, mas mesmo ao passo que ele busque alternativas, ou seja, de preço, de distribuição, de promoção, para ele vender o seu produto, o principal foco da estratégia de marketing nesse momento é a marca. Ter uma marca voltada com a preocupação da causa social, ou seja, o que nós chamamos dentro do marketing, o marketing de causa social. Não seria uma responsabilidade social isto, mas sim um marketing de causa social. Eu vou atrelar a minha marca a uma preocupação, a uma pandemia, a um problema de saúde que está acontecendo. Então, eu preciso estar junto. Aí algumas empresas auxiliando na produção de álcool, outros auxiliando com alimentação. Enfim, a marca tem que estar junto. Agora, se eu sou pequeno, se eu sou um MEI, você também tem que mostrar que você está preocupado e fazendo com que as autoridades, os órgãos de saúde estão nos recomendando. Agora, daquilo que o senhor já viu em termos de iniciativa, você tem algumas que o senhor pode citar que consegue fazer essa convergência entre a necessidade de você se colocar no mercado e também tendo essa responsabilidade social. Eu cito aqui os exemplos de várias marcas em que mudaram os logos para tentar dar uma ideia de que ó, estamos aqui distanciados, sabe? Teve essas estratégias. Você tem algum exemplo que o senhor poderia citar, que o senhor acha interessante, como exemplo mesmo, para dar ideia para quem precisa fazer isso? Olha, um exemplo típico, eu vou pegar varejo, é Magazine Luiza, né? Embora seja uma empresa de um porte grande, a estratégia que ela adotou de trabalhar com que os pequenos empresários possam comercializar os seus produtos no Magalu, no seu site e fazer a distribuição, ela está atrelando a sua marca
a uma causa social, ela está preocupada com a sociedade, mas ao mesmo tempo ela está preocupada com o bem-estar de consumidor e com o bem-estar do lado do pequeno empresário. Ela quer assegurar a sobrevivência dela. Você tem a CVC, você tem várias empresas, a Ambev, que associou, você associar bebida a uma crise dessa, que você sabe que muitas vezes você vai vender mais produto, mas ela pega e começa a produzir álcool gel. Então, ela mostra a sua marca associada a uma causa social. São desses tipos de ações. Ou mesmo você sendo um pequeno empresário, mostrar que você está colaborando, como eu já vi pequenos empresários aí, de donos, de proprietários de lojas de tecidos, cedendo tecido para fabricação de máscaras. E sem querer divulgar. Eu entendo que nesse momento ele tem que divulgar. Não é o que a linguagem popular chama de propaganda, mas ele está se preocupando com a comunidade, com a sociedade. Então, eu acho que isso, nesse momento, tem que ser divulgado. Ele deve divulgar, porque são os recursos que ele tem financeiros. É diferente do que você ter uma grande empresa que ela tem uma reserva, ou pelo menos ela procura sempre fazer uma reserva de caixa. Não, é claro, acho muito importante o que o senhor está colocando, porque às vezes tem aquela coisa, não vamos divulgar, porque... Não, eu acho que o momento que as pessoas estão isoladas, existe essa questão até psicológica mesmo, de você não poder ter contato. Quantas vezes a gente fala de comércio, mas muitas vezes ir no centro, né? Tô dando aqui um exemplo, você passear no centro, você ir ao shopping, não está ligado só ao fato de você comprar ou não, existe também... E quando você comunica, você também está dizendo que estamos aqui, estamos juntos, estamos... existe o papel humano da comunicação. Não sei se o senhor concorda com isso, mas eu acho que é importante isso ficar esclarecido, né? E no momento desse, Eric, o que mais você precisa, quando você vai trabalhar a comunicação da sua marca, é trabalhar o que a gente chama, como é que eu vou relacionar a minha marca ao meu público-alvo. Então, para você fazer um relacionamento, você precisa trabalhar com uma palavra que é empatia. Então, coloque a sua empresa no lugar da comunidade que consome o seu produto. No momento que você se coloca no lugar do consumidor, você vai avaliar se a sua comunicação ela está atendendo esse objetivo, não de ser solidária ou não. Eu entendo que o empresário pode estar até ouvindo e falando assim, mas eu preciso vender. Isso eu entendo, nós precisamos de caixa para tocar o negócio. Mas o momento ele tem que ser mais o lado humano, pensar nas pessoas, porque a sua marca deve estar atrelada a esse relacionamento que você se refere. E para estabelecer o marketing de relacionamento, eu preciso de empatia. Se coloque no lugar do outro e não faça aquilo que você não gostaria de estar recebendo nesse momento. Tá? Perfeito. Eu vejo dessa forma. Só passar que a gente sempre está recebendo várias pessoas, vários comentários aqui. Então, o Saulo aqui elogiou esse comentário que o senhor fez em relação à questão de saber dessa responsabilidade, de buscar esse posicionamento. A Flávia também fez nesse sentido. Aqui a Larissa também concordou que é por aí mesmo, que é tentar, nesse momento, a empresa também se humanizar, vamos dizer, né, como personalidade ali dentro do âmbito social. E aí, a gente sabe que a gente começou o papo falando sobre a necessidade de sobrevivência, mas eu queria que o senhor abordasse um pouco mais qual que é a visão que o empresário precisa ter no médio e longo prazo, porque essa atitude de agora vai refletir lá na frente, né? Como que ele pode ter isso na cabeça dele para entender que o esforço de hoje vai poder ser o benefício de amanhã? Olha, bom, primeiro, em termos de planejamento, eu sempre recomendo, né? Você vai fazer um planejamento, vai pensar numa estratégia a médio prazo, você tem que trabalhar sempre com um cenário positivo, um cenário bem positivo, realista e pessimista. Então, vamos dizer, nós estamos num cenário pessimista, porque você olha
as perspectivas econômicas, é desemprego, é baixo consumo, é endividamento, algumas empresas quebrando, muitas encerrando o seu negócio. Então, eu chamo assim, na crise, embora seja muito difícil você falar isso, basta você tirar o S da crise. Né? Então, crie. É neste momento que eu recomendo, que é o momento de sentarmos, os empresários, rever o seu negócio e começar a ver o que eu posso diferenciar, o que o meu produto hoje é bom e como que eu chego ele se eu tenho todos esses fatores inibidores de distribuição, como é que eu posso fazer? Ah, mas entra com a distribuição, entra com o e-commerce, não é fácil qualquer entrar com o e-commerce de uma hora para outra, tá? Não é tão simples assim. Então, o que a gente recomenda? Buscar inovações, porque ela vai parar a crise, ela vai passar mais rápido, com certeza, tudo passa. É um ciclo que nós chamamos aí, ela passa. E o que é que você vai estar preparado para o momento que ela vai estar terminando, passando? Então, eu tenho assim, de forma geral, nós temos que diagnosticar todos os dias como está indo e o que eu posso realmente estar já readequando, fazendo, porque você não vai nem recomendar para ele contenção de custos aí, porque ele já apertou tudo que ele podia apertar. É a estratégia de sobrevivência. E toda estratégia de sobrevivência, ela aguenta 90 dias, porque você corta custos, tá? Porque é sobrevivência. Ao cortar custos, eu preciso depois gerar receita. E eu vou gerar a receita somente após o momento que a crise passar. E como vai ficar esse momento do pós-crise? A única coisa que eu tenho que a certeza é que nós não seremos mais os mesmos em todos os sentidos. E a unidade até mais um pouco mais humanizada, ela está ficando. E um consumidor mais consciente no consumo. Então, o empresário tem que olhar para este ângulo, que talvez ele vá vender de uma forma que ele tem que olhar mais para a comunidade, para a sociedade, e ver se o seu produto realmente atende a um consumidor que está emergindo pelo encasulamento, um consumidor consciente e que vai consumir, mas que para ele menos será mais. Não sei se esse menos será mais, se deu para você aí compreender o que eu estou tentando colocar. Ele vai trabalhar com menos para tentar obter mais. Eu entendo nesta linha, Eric. Agora, a gente está falando até agora aqui na relação da empresa com o público dela. Mas internamente, também isso é muito importante hoje em termos de valor de mercado, inclusive, valor de relacionamento, que é como que a empresa se organiza internamente no sentido de como trata o funcionário, né, qual que é essa... e a gente está vendo o caso aí de empresas que estão demitindo em massa. O que dá para fazer, voltando aqui, tendo a consciência de que o momento é de crise, é de pandemia, lembrando que o Brasil ele já vem numa crise de anos, né, de alguns anos, as empresas já estão, vamos dizer assim, com a corda no pescoço, como se fala, né? Mas o que ele pode fazer em termos desse olhar interno em relação, sobretudo, ao funcionário, né? Faz a demissão em massa ou não, ou é melhor resguardar? Que tipo de diálogo que ele pode ter com os colaboradores dele ali, com o corpo técnico dele? Tá, para reverter isso em empatia, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Perfeito. Bom, é sabido, acho que de todos, né, que você demitir, e se você tem bons colaboradores, um bom time, a demissão você tem só a perder, tá? Mas é como você colocou, o momento é de crise. E para um momento de crise, eu tenho que olhar para a estratégia de sobrevivência. E a estratégia de sobrevivência, aquilo que eu falei, é observar custos. Então, o que força muitas empresas, neste momento, a adotar pela demissão
é o cortar custos, porque você precisa preservar o negócio como um todo. Eu entendo que o momento é, se você conseguir trabalhar com o seu público interno numa proposta, num caminho, talvez de reduzir jornada, de reduzir salário, é aquilo que eu falei, menos será mais. Tá? Então, é melhor. Eu ganhava 5, ganho 2.500, mas eu continuo. Eu ganhava 5 e não ganho mais nada e tenho que procurar uma outra recolocação no mercado no momento de crise. Tá? E mesmo que você seja um excelente funcionário, eu não vejo essa uma boa alternativa você demitir. Eu seria mais do diálogo interno, de buscar juntos com propostas. Se você realmente não consegue, porque você não tem o capital, o caixa, e não vai ter opção, não adianta você buscar outra alternativa. Dependendo do tamanho e do problema de cada um, ele vai ter que tomar uma decisão. E nem toda decisão agrada a todos. Você, muitas vezes, tem que tomar algumas decisões, e essas decisões elas devem ser feitas para assegurar o negócio a médio e longo prazo. Porque qual seria o prejuízo se eu encerrar a atividade do negócio agora? E se eu conseguir, com uma redução de 30%, de 40%, 50%, e eu toco o negócio e a médio e longo prazo eu consiga resgatar mão de obra de novo? Então, é assim, eu sou desfavorável à demissão, porque eu acho que um time bem formado, motivado, consciente do papel de cada um dentro da organização, ele não deve ser desmanchado, ele deve ser sempre o quê? Trabalhado no intuito de cada vez mais nós, como grupo interno da organização, estarmos preparados para ir avante. Agora, a situação nos impõe um desafio, e nesse desafio, cada caso deverá ter uma análise e uma decisão. Mas, de forma geral, eu reafirmo, demissão em massa não é uma boa estratégia para a sociedade. Agora, se eu me coloco no lugar do empresário, eu preciso analisar a condição que ele se encontra financeiro. E daí, cada caso é um caso, é específico a cada um. Bacana, eu vou aproveitar aqui só dar um oi para todo mundo que está entrando aqui na live, tá bem bacana, professor. Várias pessoas aqui, ó. A Sabrina Scarpari, que também é jornalista, estudou comigo, inclusive, faz um trabalho muito bacana hoje aqui em termos de storytelling, acho muito legal o trabalho dela. A Natália Coral também está aqui, o Paulo César, o PC também, Vitor Miguel. Tem aqui um saludos, doutor, que é o Wedding Planner. Desculpa, o Wedding Planner Torres. Acho que é Ali Torres, eu não sei. Mas é um saludos, doutor. Acho que é para o senhor aqui, algum amigo que entrou. Aí o senhor que estudou na Espanha, né? Talvez seja alguém dali. Não sei se o Ali Torres não... é do exterior, sim. O senhor reconhece? Sim. A Sabrina, estou vendo aí, né? Sabrina, Sabrina. Velha guerreira nossa. A Sabrina é muito gente boa. Você sabe que eu e a Sabrina, nós fomos oradores da nossa turma. Sabia? Okay. Eu e ela fomos oradores de jornalismo. Sabrina também foi minha aluna no pós-graduação. Que legal, que legal. Sim. Bacana. Uma excelente profissional. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Também o Eduardo Camolese está aqui, ela mandando aqui, ó, obrigado, queridos, grande mestre Giuliani. Legal, Sabrina, valeu mesmo, obrigado aí, ó. Theo Augusto também está aqui. Theo Augusto. A Sabrina está falando, oradores da turma de jornalismo, fomos nós mesmos. Então é isso aí, a gente está falando sobre de como que as empresas se desenvolvem, né? E aí surgem também as ferramentas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco das ferramentas hoje dentro. Eu acho que a gente pode até focar especificamente hoje no marketing digital,
porque são as principais ferramentas disponíveis, sobretudo neste momento, né? Quais que o senhor indica e de que maneira o senhor acha que é importante utilizar? Bom, vamos em dois momentos. Vamos tentar fazer uma ressalva para o PDV, para o ponto físico e para o digital, né? Porque a minha concepção é o seguinte: nós temos as ferramentas digitais para estabelecermos as comunicações. Se nós nos referirmos aos supermercados, aos pontos de vendas que estão abertos, que estratégia de marketing fazer, né? Quais as ações? Trabalhar o seu ponto de venda com sinalização, com aquilo que nós falamos para você já, trabalhar um relacionamento interno com sinalização de prateleira, chão, mostrando área de acesso, distanciamento, esses tipos de cuidado. Tá? Opa, caiu aqui. Desculpa, não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Desculpa, cortou a live aqui. Será que a internet aí não caiu? Como que tá aí? Fala um pouquinho. Desculpa, pessoal, nós tivemos aqui um problema. Ó, tá sem áudio. Eu tô sem áudio, não tô ouvindo. Desculpa. Espera um pouquinho, o professor Juliano deu uma saída. Bom, eu estou aqui conversando com o professor Antônio Carlos Giuliani, que é lá diretor executivo da FUMEP, né? Nós tivemos um pequeno problema aqui técnico, um problema no áudio dele. Eu acho que ele foi resolver pegar algum... Ainda continuo não ouvindo. O senhor está me ouvindo? O senhor me ouve? Eu também. Eu acho melhor, ó, a sugestão da Sabrina. O senhor sai, depois volta, pode ser? Pessoal, nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, estamos tentando resolver. Eu acho que deu um problema no áudio, ó, ele saiu e vou aqui em instantes, vamos retornar com o professor Antônio Carlos Giuliani, tá aqui. Vamos lá, estou chamando ele já. A gente está falando aqui sobre gestão de marketing, sobre como que as empresas precisam se desenvolver. Vamos lá, professor? Continua o áudio. Oi. Voltou, agora o áudio voltou. Maravilha. Tá. O senhor estava falando sobre o ponto de venda, o ponto físico, né? Para depois falar da questão do marketing digital. Do marketing digital. Então vamos lá. Se você tem o seu ponto de venda aberto atendendo ao público, você vai trabalhar com um marketing mais voltado com sinalização, mostrar o cuidado que você tem com o seu consumidor. Se você vai trabalhar o marketing digital hoje, que é o que mais você deve estar trabalhando como forma de chegar ao seu público-alvo, eu vou falar como uma estratégia genérica. O que eu tenho que trabalhar sem definir que mídia, se eu vou por um WhatsApp, se eu vou por um blog, se eu vou por uma rede social que eu vá definir, eu tenho que trabalhar o que nós chamamos o conteúdo da mensagem. Tá? O que é que eu vou me comunicar? Qual é o perfil do meu público-alvo para eu definir qual é a rede social que eu vou realmente trabalhar para me comunicar com o meu público. Então, a minha maior recomendação não é a preocupação com qual rede, mas sim
como você estabelecer um texto, uma comunicação, ou vamos dizer assim, o inbound marketing, o marketing de conteúdo que eu vou passar com um objetivo, que eu sempre chamo todo marketing de conteúdo, ele tem que atender a 4 letrinhas, né? A AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Atenção, a hora que eu tento estabelecer, mostrar quem eu sou, o interesse da sua parte no momento que você está ouvindo, o desejo por adquirir o produto ou para interagir uma comunicação, porque o objetivo do marketing de conteúdo é estabelecer essa comunicação, a interação e levar a ação, seja a ação de comprar ou de estabelecer uma comunicação onde realmente houve comunicação. Eu encaminhei uma mensagem e obtive uma resposta. Então, em regras gerais, o que tem que se trabalhar antes de definir qual é a melhor rede social, o que eu vou trabalhar de conteúdo, para eu não sair e falar, olha, é bom fazer uma página, fazer um hot site, é bom eu dialogar com o Instagram, eu vou fazer uma live. Não, primeiro defina aonde está o seu público, porque nem todos estão, muitas vezes, na rede social que você está optando. Se você é um pequeno negócio, de repente, o WhatsApp é o melhor canal de comunicação para você dialogar com ele. A que custo? Custo reduzido, zero praticamente. Então, falar das redes sociais, temos que começar pelo princípio do marketing. Que público eu quero atingir? Segundo momento, definir o público que eu quero atingir, qual é o conteúdo que eu vou trabalhar, que mensagem, o que eu preciso passar para ele. Daí eu vou definir quais são as melhores redes sociais e que forma que eu vou estar trabalhando isso para estabelecermos uma comunicação. De maneira geral, como o senhor classificaria as principais redes sociais que nós temos hoje? O senhor já falou um pouco do WhatsApp, que é uma rede de mensagens direta, então tem esse contato mais direto. Mas também temos, por exemplo, o Instagram, que nós estamos utilizando aqui, mas tem também o Facebook. Como que o senhor analisaria o perfil de cada uma dessas mídias, né? Tanto o Instagram como o Face são mídias excelentes para você trabalhar. Os resultados são muito bons. Agora, elas são boas se o meu público está lá. Né? Se eu vou atingir um público, vamos dizer, da boa idade, um Face tem um objetivo para ele. De repente, ele nem contata muito um Face. Então, como é que eu vou falar que a mídia em si ela é excelente, são bons canais de comunicação, mas eu teria que estar segmentando para eu te responder. Se eu vou trabalhar com um público mais jovem, o Face, o Instagram é fundamental. Aí eu falaria para você, é excelente. Agora, elas como meio de comunicação são excelentes. Agora, para eu dizer, faz o A ou o B, nós precisamos definir o nosso público-alvo para saber se realmente ela é adequada, é a mais indicada. E aí eu vou aproveitar aqui um comentário muito bacana do Theo Augusto. Ele fala o seguinte, o desenvolvimento de uma persona é uma ótima alternativa para definir o público-alvo de uma determinada mídia. O pessoal que está aqui acompanhando a gente que não tem muito conhecimento de marketing, das teorias, explique o que seria essa persona. Eu acho interessante porque pode dar um caminho para quem precisa desenvolver esse diálogo com o público. Tá. Vamos dizer, o persona nada mais é do que você ter o seu cliente, vamos dizer assim, se eu consigo deixar mais claro para o público. A maneira de eu me comunicar com o meu cliente, a persona eu vou criar um personagem, tá? Este personagem reflete o meu público-alvo. A persona do que eu conhecer o meu público-alvo e através desta persona eu estabeleço o diálogo com o público-alvo que fica na comunicação, daí eu consigo tangibilizar.
não fica só o intangível. A partir do momento que eu conceituo e crio essa história com o meu personagem, que é o meu cliente, eu consigo estabelecer uma comunicação de forma mais persuasiva. Não deixa A de Ali... ser, a Aham, persona é o nosso entendi. cliente. Entendi. É a Vamos dizer forma de assim, você criar o o meu garoto espelho, propaganda. Isso, o criar garoto espelho do seu propaganda. público. Isso. O famoso garoto Perfeito, o propaganda. garoto É. propaganda. A Ali Torres, ela está colocando aqui o termo omnicanalidade, que eu acho que seria, no caso em português, é o omnicanal, né? Que é uma tendência Isso, nova o para as empresas. omnichannel. É O isso. omnichannel, né? Explica um pouquinho o que É, que é isso, né? Aproveitando aqui o que ela pontuou. tá. É você trabalhar a maneira de como você leva o seu produto para o mercado do maior número de canais possíveis. Ou seja, eu não posso ter um produto e levar para o meu consumidor através de um canal só de distribuição. O Omnichannel faz com que você tenha canais físicos e canais o quê? Eletrônicos para você estar levando o produto até o consumidor final. Então, acabou a separação loja física e o e-commerce. O Omnichannel é necessário dialogar com todos os possíveis canais, porque você pode, no momento deste, de crise, de pandemia, você pode acessar e comprar os meus produtos da minha empresa através do e-commerce. Tá? Uhum. E não necessariamente só pela loja física, porque a loja física está, nesse momento, com as atividades encerradas, paradas. Então, o Omnichannel ele é muito importante, porque você tem uma miscigenação de gerações de consumidores, que alguns compram pelo ponto físico e outros fazem a opção de comprar pelo e-commerce. Então, isso hoje é fundamental. No início, dizia-se muito que o e-commerce acabaria com o ponto de venda. E isso não aconteceu e não acontece. O que acontece é a intensidade de esforço que eu tenho que aplicar no ponto de venda e no e-commerce. Tá? Isso sim. Então, o Omnichannel seria isso, você trabalhar as diversas formas de canais para levar o produto ao seu público-alvo. Aproveitando aqui, tá uma interação muito bacana, professor. O Theo Augusto falando da sua explicação sobre o persona falou que é perfeita. Mas aí o Murilo colocou uma dúvida que eu acho que é importante a gente esclarecer aqui, ó. Ele fala assim, não sei se é o caso, mas tem diferença entre persona e arquétipo? Qual é essa diferença? Ou se há diferença? Olha, não, eu falo assim, são termos, para mim, que são modismos, tá? No contexto atual. O arquétipo é a estrutura que eu vou dar, como é que eu vou estruturar essa persona, esse meu cliente. É o tipo, o arquétipo que eu vou fazer para comunicar. Para eu fazer isso, eu volto no estágio inicial. Eu tenho que conhecer o perfil de quem? Do meu cliente, do meu consumidor. A partir do momento que eu conheço esse perfil, eu crio, eu modifico ou eu faço o arquétipo dessa persona com quem ele vai ser o garoto propaganda para divulgar o produto para o público-alvo. E agora ele está colocando uma outra questão que junta tanto a persona, o arquétipo que você está colocando, e quanto o omnichannel que o senhor falou, que é assim, no omnichannel é uma persona só para todos os canais, né? Explica como que funciona isso, só para esclarecer bem, que é interessante a participação aqui, professor. Assim a gente consegue falar aquilo que o pessoal realmente está com dúvida. Por isso que eu estou tomando pelas referências aqui do nosso pessoal que está participando, tá? Sim, eu acho que o objetivo é a participação do público, aí interagir com eles. Realmente, se você está vamos pegar no e-commerce, você vai ter um tipo de comunicação, um arquétipo. Tá? É essa a dúvida dele? De quem é essa a dúvida? É Murilo, é o Murilo Martins. Cada canal atinge uma persona?
como contornar isso na crise da pandemia? Eu acho Ah, assim, tá. como que é Cada um essa... atinge uma persona, um tipo de cliente. Isso. Veja bem, você tem que olhar o seu produto primeiro. O meu produto é para que segmento? Para que segmento? Vamos pegar o gênero masculino, feminino ou não classifico isso? Depois, persona, o que ele está colocando. A faixa etária. Eu estou descendo a segmentação. Se eu trabalho com o aspecto da faixa etária, de repente eu tenho que diferenciar a maneira de como eu vou me comunicar. Mas se o produto é o mesmo e o benefício que, independente da faixa etária que eu vou atingir, esse produto satisfaz essa necessidade, não tem necessidade de você diferenciar, mas tem que ser analisado. Não é uma regra o que eu estou falando, tá? Mas ele tem que ver o produto, se ele é para todo segmento, atinge o mesmo benefício, não tem necessidade da diferenciação. Senão, você vai ter que se diferenciar. Olha, a Ari Torres aqui está falando que é muito importante, como comenta o senhor, que todos os canais gerem uma experiência no cliente, né? Que se comunique entre eles a mesma experiência ali. É por aí que é dentro disso que o senhor está colocando, né? Sim, é isso que ela colocou. Eu tenho produto. Esse produto vai atender uma necessidade. Tá? Uhum. Qual é a necessidade? A empresa tem que estar definida qual é a necessidade. Agora, a hora que eu me comunico com você, ou por um Instagram, ou com outro mais simples pelo WhatsApp, ou por uma mídia impressa, a experiência que eu estou oferecendo, o nível de satisfação, de encantamento, deve ser semelhante. Senão, você não vai criar a fidelidade do seu público-alvo. Tá? Então, é isso que ela se refere. Tá correto, tá bem colocado esse posicionamento dela. Perfeito. Bacana. Agora, falando ainda em plataformas digitais, existe uma, eu digo assim, por isso, pelo que a gente tem visto em termos de problemática, sobretudo na questão dos aplicativos de entrega, que há uma reclamação de empresas, inclusive, de que quando você entra num aplicativo, e aí é para dentro desse contexto, né, já não é rede social em si, mas é um aplicativo para você conseguir chegar ao cliente, facilitar e tudo mais. A minha pergunta é no sentido da questão. É comum as pessoas se associarem a esse aplicativo, mas muitas vezes a empresa não tem autonomia da informação do cliente dela ali. Ou seja, ela está no aplicativo, mas ela não tem acesso a quem comprou, ela não sabe qual que é esse perfil, ela não consegue fazer essa gestão de marketing porque isso é do aplicativo. Como que trabalhar para que a empresa, mesmo usando os aplicativos, que eu acho que dentro hoje do mercado é muito comum, né? Ela possa criar uma forma mais independente de se comunicar com os clientes dela? Olha, depende do negócio que você está fechando com o aplicativo. A maioria, ele quer deter a informação, ele quer ter o background do seu consumidor, do seu público-alvo. Aí é uma questão, Eric, de negociar, porque se você compra um serviço de uma empresa dessa e não está incluso, tá? Essas informações não tem como solucionar. É no momento que você está realmente acertando compra e venda o contrato. Do contrário, fazer uma forma que você consiga ter as informações do cliente, porque ele sim quer criar um banco de dados de informações para depois ele até vender isso e conseguir comercializar como banco de dados, como canal de distribuição. E você meramente encontrou nele o canal para levar o produto ao consumidor. Então você não terá a informação dele. Aí é uma questão de a hora que você está adquirindo esse serviço, você realmente ter a noção de como fazer esta compra, esse convênio, esse contrato, enfim, depende de como você vai estar trabalhando com isso. Interessante.
Eu digo isso porque eu vi uma reportagem recente dizendo de restaurantes que começaram a utilizar os aplicativos, aí eles não conseguiam mais saber, eles não tinham mais acesso, né? E eles não tinham mais como dialogar com esse cliente, né? Então é como que se... e são eles que prestam o serviço. O aplicativo ele é assim, um facilitador, vamos dizer, né? Então assim, o dono da empresa ele fica ali, acaba ficando na mão, né? O dono da empresa só vai ter aquilo, como eu falei para você, meramente o canal de distribuição. E quem está vendendo o software, o aplicativo, ele sim está montando o seu banco de dados com um perfil muito diferenciado, que depois ele pode, até a médio prazo, longo prazo, devolver para a empresa, para o restaurante, que você cita o exemplo, como um possível serviço, que daí ele vai ter um perfil do seu próprio cliente. É uma situação que você resolve no momento que você adquire esta plataforma. Aí não tem, se você está comprando, você não tem recurso para ter a sua própria ou desenvolver, eu tenho que me adequar ao que o mercado tem para oferecer. Aí cabe a cada um analisar aquele que traga benefícios em ambos os sentidos, né? Eu vejo desta Perfeito. forma. Agora falando sobre a questão que surgiu, inclusive hoje está muito alto, está muito forte essa repercussão de blogueiras, né, influenciadoras digitais que tiveram atitudes em torno da pandemia, fizeram festa, até meio que zombando, e aí várias empresas cortando esses contratos, né, diversas empresas cortando os contratos. Como agir numa hora? A gente falou de garoto propaganda, né? Eu sei que é um termo meio antigo, garoto propaganda. Hoje fala influenciador digital, é outra coisa, né? Qual que é a postura que a empresa tem que ter? Lógico que estamos falando de empresas que podem ser maiores, mas também tem empresas locais, empresas que são de médio porte, pelo menos, que também se utilizam desses canais, né, de influenciadores digitais que estão inclusive no Instagram. Tá, vamos lá. O garoto propaganda, porque a gente se refere à mídia impressa, né? Ao influenciador, ao meio digital. Bom, primeiro, para você selecionar o influenciador, você tem que verificar se o perfil dele faz diálogo com o perfil do seu público-alvo. Essa é a primeira regra. Segundo, um influenciador que ele não se preocupa neste momento em preservar a sua própria marca como influenciador e se mostra não atrelado à causa social, na minha concepção, ele faz anti-marketing para ele mesmo. É claro que uma empresa, independente de porte, na minha opinião, deve romper com este influenciador, porque eu preciso, neste momento, a minha maior estratégia é fazer uma comunicação onde a minha marca estabeleça um relacionamento com o público-alvo. Tá? Então, o influenciador, primeiro, ele tem que trabalhar um perfil de relacionamento, de diálogo com o meu público-alvo de empresa. Segundo momento, se eu tenho um influenciador e ele passa esta imagem, neste momento que a principal estratégia é a marca estando proativa com a pandemia, exclui, porque vai ser uma estratégia muito negativa para a empresa. Isso tem sido comum até, né? A gente está falando de casos hoje e parece que é algo que é bem recorrente e se tornou até eu acho, a gente, né, dentro do marketing, vê muito que quando você faz qualquer ação, você tem que saber avaliar muito bem o risco dessa ação, né? E o comportamento desses influenciadores hoje é um risco muito grande também, né? Perfeito. Se você buscar um conceito puro do marketing, a pessoa vai conseguir entender esse aspecto do influenciador, que você tem que entender que marketing é um esforço que você faz para adaptar o seu produto ou serviço no mercado.
Para eu adaptar o meu produto ou serviço ao mercado, eu tenho fatores controláveis. Eu controlo o meu processo de comunicação, eu controlo o meu produto, eu controlo a minha distribuição, enfim, eu consigo trabalhar as tradicionais estratégias do composto mercadológico. Ao mesmo tempo que nós temos os fatores do macroambiente, que são os fatores que geram as ameaças e outros que geram oportunidades. O cenário hoje para as empresas é um cenário de ameaça com a pandemia. Então, eu preciso estabelecer uma comunicação, que é o que eu tenho de ferramenta na minha mão, que ela seja proativa, que ela seja positiva. Se eu tenho um influenciador, ou volto para os que já ouviram o termo, o garoto propaganda ou a garota propaganda, né? Ele tem que falar a linguagem da minha empresa, né? Eu tenho que dialogar com o meu perfil como influenciador, ele tem que dialogar com você, que seria o meu público-alvo. Se o meu perfil não dá simbiose, não é porque ele foi muito bom influenciador para a empresa A, que será para B ou para C. Muitas vezes depende do perfil do seu público. Então, isso eu acho que tem que se olhar muito quando vai ser feito a questão de selecionar quem será o meu influenciador. E estar atento a isso. O momento é de ameaça. E se ela não compra a ideia que todos devem atentar para a prestação de saúde com a marca, ela vai ser negativa. Daí foge do seu controle. O que estava no seu controle, que é a comunicação, você perde o controle e queima a marca. O Murilo está perguntando que, no caso desse, a responsabilidade social das empresas está acima do branding, então, né? Está acima... Neste momento, sim. Qualquer marca, independente, Murilo, de você estar trabalhando o posicionamento da marca, eu não vou trabalhar posicionamento da marca. Ela já tem um posicionamento. O que eu vou fazer é reforçar que, diante de uma causa social, de uma pandemia, a minha marca, ela é um ponto positivo para estabelecer um relacionamento. Eu estou preocupado com a comunidade, com o meu público-alvo que eu devo atingir. É nesse aspecto Perfeito. Que eu me refiro. O social em primeiro lugar. Vamos dizer assim, Perfeito. A pandemia em primeiro lugar, antes de qualquer estratégia de marketing, nesse momento. Perfeito. Professor, estamos chegando ao fim aqui da nossa live. Passou rápido. Nossa, o senhor foi falando, o senhor tem uma didática... Mesmo. O senhor tem uma didática excelente. Nunca fui aluno do senhor, mas gostaria de ser vendo a didática que o senhor tem. O senhor explica com tanta clareza. Então, assim, eu sempre costumo terminar minhas lives um pouco antes do tempo aqui do Instagram, porque ele acaba cortando, né, e fica meio chato. Mas eu queria agradecer mais uma vez a atenção do senhor. Aqui o Parlamento Aberto da Câmara, para nós é uma satisfação ter um entrevistado como o senhor com a qualidade técnica que o senhor tem. Então, muito obrigado mais uma vez, viu? Não, sou eu que agradeço, Eric. E a hora que você quiser, podemos bater um papo independente da live aí. E vai ser um prazer estar podendo transmitir um pouco da experiência que a gente tem. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, viu? Então, só para informar o pessoal que está nos acompanhando, aqui o Parlamento Aberto tem o nosso Instagram, né, que é o Parlamento _ Aberto, e tem também o site da Câmara, o câmarapiracicaba.sp.gov.br. Ó, professor, várias pessoas aqui elogiando a didática do senhor, as suas falas, então deixo aqui também a referência do público nosso, aqui o Murilo mandando joia, a Flávia, o Theo, tá todo mundo agradecendo o senhor pela disposição. E para você acompanhar, então, o Parlamento Aberto, tanto aqui no Instagram, como no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, e também nós temos uma linha de transmissão, você entra lá no site da Câmara, você cadastra, a gente manda direto no seu WhatsApp ali, todas as informações da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Muito obrigado a vocês, a todos vocês aí que nos acompanhou até agora aqui nessa live. Amanhã a gente volta, tá? 5 horas da tarde, a live do Parlamento Aberto, que é desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. Obrigadão, professor. Muito obrigado. Até mais.
Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.